Oi, gente. Oi, Rosa. Que bom que você tá aqui. Ai, tomara que você possa ficar até o fim, que o papo vai ser tão bom. A gente espera o Gil. Hoje a gente vai conversar sobre a digestão, principalmente nossa digestão de emoções, o que essas emoções podem causar com o nosso corpo, como a Ayurveda explica isso. A gente vai falar também sobre a nossa relação com o tempo, qual é a inteligência que as nossas membranas têm na questão do tempo para fazer nosso corpo funcionar, fazer tudo acontecer aqui dentro da melhor forma possível. Então fiquem aqui que o Gil vai contar tudo para vocês. Oi, Bru. Olá! Oi, Gil. Oi, Nininha, tudo bom? Tudo e você? Bem também. Como que tá essa vida virtual? Ah, tá boa. Estou gostando da minha vida virtual, viu? A gente vai conhecendo novas portas, né? Sim, Parece. totalmente, é verdade. Uhum. Não sei, eu tô me perguntando até se eu gostava da minha vida antes, porque eu tô gostando tanto dessa agora que eu acho que eu não gostava da minha antes. É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta. É, ô Gil, o pessoal tá entrando aqui e enquanto eles entram, eu queria falar o quanto foi muito legal o nosso curso, né? Que quanto eu aprendi lá com você. Aprendi muito, assim, eu ficava vidrada nas suas aulas, vidrada, Uhum. assim, juro. Assim, sem querer parar de ouvir cada coisa do que você estava falando e aquilo me alimentou, assim, de um jeito que eu não consigo te explicar. Uhum. Então, assim, eu É, acabava a aula com uma sensação, assim, de preenchimento, sabe? uhum. Queria mais. Que legal. É interessante, né, Nininha? Porque desde que eu comecei a estudar o Ayurveda, tem uma coisa assim que é de um fascínio, né? Uma coisa porque o Ayurveda é algo que fala da nossa natureza interna, né? Fala da natureza que a gente toca, então é um conhecimento essencial, né? Então quando a gente começa a falar, estudar o Ayurveda é uma coisa que é um alimento, né? Muito poderoso para gente. Faz sentido, né? Faz sentido, né? Dá lugar para as coisas, dá lugar para o que a gente sente, dá ferramentas, né, para a gente se explorar, se conhecer. E Então, tudo muito realmente, simples, de uma forma muito simples, né? sim. Para quem não sabe, assim, eu, o Gil e a Giedre, nós montamos um curso de culinária Ayurveda online. E para a gente também foi um super aprendizado Uhum. lidar com essa nova tecnologia nas nossas vidas, né? Não é que a gente também sabe tudo. Isso eu falei ontem no encerramento das aulas, que a gente também está aqui aprendendo com cada um de vocês. Eu falei que se a gente se encontrasse em algum momento, tenho certeza que eu aprenderia com todos. Uhum. Então, a gente se prepara, né, para cada aula que a gente senta para dar. Então, é um aprendizado assim, infinito Uhum. e eu quero passar o resto da minha vida aprendendo e ensinando, assim, tenho certeza disso. Uhum. Mas eu queria entrar hoje com você num assunto talvez a gente consiga ajudar algumas pessoas. Uhum. E um assunto, primeiro, que eu achei muito interessante quando eu vi a sua live com o Andréas, Uhum. quando você fala do tempo em relação às nossas membranas e a inteligência que elas têm dentro do nosso corpo. Uhum. E são essas membranas que ajudam a fazer todo o nosso processo de digestão. Então, que tempo é esse, né? Que na verdade o tempo não mudou para a gente, todo mundo ainda continua tendo o mesmo tempo que tinha antes, mas a nossa relação com esse tempo mudou. E o que isso afeta? Como a Ayurveda explica que isso afeta as membranas Uhum. das nossas células que vão formar todos os nossos tecidos e tudo que a gente é. E depois, talvez, também como ajudar a fazer as pessoas entenderem que tudo que a gente sente
medo, ansiedade, pavor, como que isso influencia na nossa digestão, como que isso pode Uhum. causar dentro da gente problemas no intestino, prisão de ventre, dores na barriga. Eu te falo isso porque eu senti muito esse processo em mim, na minha vida, e até hoje eu tento correr atrás disso, tentando trabalhar isso dentro de mim, tentando trabalhar as minhas emoções e percebendo muito da minha digestão. Então, como é que a gente consegue ajudar as pessoas que passam por Uhum. isso, ou que passam por isso talvez não percebam, dar uma luz, assim, trazer uma semente? Legal, grato pelo convite, viu, Nininha, de estar aqui, grato a todo mundo aí que está acompanhando e criando esse espaço de troca, né, nesse ambiente online, está sendo muito importante para a gente se alimentar, para a gente se nutrir, para a gente se ver. Então, grato aí por mais um espaço para a gente falar e compartilhar um pouco. A primeira coisa, assim, né, Nininha, eu vou começar a falar e aí você, né, você vai puxando aí, a gente vai trocando ideia a respeito disso, né? Ah, Tem uma coisa que é um conceito para mim no Ayurveda que é muito bonito, né? Que é o conceito de kala, né? Kala é um conceito que lá atrás, quando eu comecei a estudar Ayurveda, eu tive uma aula em que eu acho que a gente ficou meia hora falando de kala, que são as membranas do corpo, as membranas internas do corpo. E aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, o que tem por trás desse conceito que me chamou tanto a atenção, né? Porque o Ayurveda entende que o nosso corpo é revestido de membranas internas, né? E então nós temos membranas. Vamos imaginar, por exemplo, que o intestino, a mucosa do intestino é uma cala, é uma membrana. Vamos imaginar que os nossos tecidos, para se separar um do outro, têm entre eles membranas que separam. E é muito bonito, assim, porque o Ayurveda fala que a inteligência dos tecidos está na membrana. Aí a primeira reflexão que me vem, a inteligência dos tecidos está na membrana. Por que que isso me traz uma reflexão? Porque inteligência é um estado dinâmico. Tem a ver com inteligir. Algo precisa de tempo para ser assimilado, né? A inteligência ela está ligada com o tempo que a gente absorve e entra em contato com algo. Então a inteligência dos nossos tecidos está na membrana porque para algo passar por essa membrana de uma forma adequada, inteligente, precisa de tempo. Então kala é membrana, né? Significa essas membranas internas do corpo, mas a palavra kala também significa tempo, né? Só muda o A longo, né? Uma tem o primeiro A longo e a segunda tem o segundo A longo. Então, kala, membrana e tempo são conceitos interconectados dentro do Ayurveda. Quando a gente estuda as 5 bainhas, os 5 invólucros, né, que tem dentro de uma filosofia do yoga que também fundamenta o Ayurveda, a gente fala de 5 invólucros, né? 5 limitadores que limitam o nosso ser expansivo. Um deles é kala, membrana, e outro deles é tempo, né? Tem o apego também, que é outro invólucro, tem as leis naturais. Então, o Ayurveda entende que o tempo e a membrana são limites, né? Porque a gente pode pensar o limite como uma coisa ruim, mas eu gosto de dizer também que o limite é onde está a nossa potência. Então, olha que bonito, o conceito de membrana, de digestão, né? Porque é na digestão, na membrana que está a inteligência, a capacidade metabólica do tecido, carrega em si a ideia de tempo. E é claro que quando a gente pensa em inteligência, naturalmente a gente tem que pensar nos sentidos, né? Porque a inteligência está intimamente ligado com uma experiência sensorial. Eu capto, eu metabolizo e eu transformo em experiência interna. O corpo faz a mesma coisa.
o corpo recebe um alimento, ele precisa inteligir ou digerir aquele alimento dentro de uma relação sensorial e transformar aquilo em tecidos. Então o Ayurveda entende, né, Nininha, Aqui você está falando, aqui você tá falando dos dois alimentos, né? Tanto a comida que está no prato, quanto tudo que a gente ouve, Isso, vê, toca. exatamente. Todo esse monte de informação que a gente recebe durante o dia também é alimento, só para as pessoas Isso, saberem que não é só o alimento que está no prato. Como é que a gente vai digerir tudo isso, isso. né? O Ayurveda compreende que a alimentação ela é multissensorial e ela não é separada uma da outra. O que eu me alimento pela boca, a comida, a ahar, que a gente chama no Ayurveda, a nutrição, que é os alimentos sólidos e líquidos que eu ingiro, eles não são separados das outras experiências sensoriais. É uma experiência sensorial interconectada. Então, sim, eu estou falando de tudo que a gente ingere através da audição, do olfato, do paladar, da visão, do tato, mas também estou dizendo que um vai influenciar o outro. É muito fácil de entender isso, né? Se eu estou comendo e fazendo outra coisa e vendo um filme, a minha digestão não vai ser igual. Então o Ayurveda fala pra gente que pra gente digerir algo, a gente precisa sempre se lembrar que digestão, por mais que pareça óbvio, digestão é uma experiência sensorial. E pra gente captar sensorialmente algo, a gente precisa de tempo. A gente precisa de tempo, a gente precisa de espaço, a gente precisa, né, se eu vou apreciar uma obra de arte, eu preciso de um tempo para assimilar aquilo como uma experiência interna, né? E é muito bonito, porque o tempo está totalmente ligado com o sentimento, né? O que é o sentimento, né, por exemplo? É interessante, Nininha, porque dentro dos textos de Ayurveda não fala uma coisa muito clara. Não fala assim, mente, sentimento e corpo. Né? O sentimento ele fica mais no campo da mente, dentro da visão do Ayurveda, e o campo dos indriyas, dos sentidos. Então, assim, se eu sinto algo, o sentimento não é uma coisa congelada, é uma sensação. Eu sinto, é um movimento, é um pulsar. Né? Então, quando a gente tem uma relação sensorial com os alimentos, o que acontece? A gente tem uma relação temporal. A gente tem uma relação temporal com aquilo. E quando a gente fala do sentimento como um pulso, como um movimento, como é que é isso pra gente? Como é que eu sinto? Como é que eu expresso o amor, por exemplo? O amor, ele precisa de um tempo, né? O amor não é uma experiência que você sente, precisa de tempo, precisa de afeto, precisa de vínculo, né? Eu tô agora Contato, né? contato, eu tô com uma bebê em casa, né? Então, às vezes ela acorda de madrugada, eu vou ficar com ela. Não é ir lá, pegar ela, chacoalhar e dormir, pronto, acabou. Não, você precisa ficar. Aí ela olha para você à noite, você olha para ela, cria-se um vínculo interno, uma conexão. E o Ayurveda entende, né? Não muitas vezes de uma forma óbvia, mas entende que a gente precisa estabelecer vínculo com o que a gente se alimenta. Eu preciso estabelecer um vínculo com a minha comida. E aí vou dar um exemplo estranho, mas, por exemplo, uma relação... a pessoa vai para uma festa, conhece uma pessoa e fica com aquela pessoa e dá uns beijos, vai embora. O quanto que a gente se alimenta verdadeiramente daquilo? Ou de uma pessoa que você conhece, que você... Não estou querendo dar uma de careta, tá? Mas só dizer para a gente refletir. Você conhece, você bate um papo, você vai, você desenvolve um vínculo. A comida é a mesma coisa. Se você desenvolve um vínculo com aquilo que você come, se você pega o alimento na mão, sente o cheiro, isso é afeto.
A gente pode pensar que o afeto com a comida, muitas vezes é só, por exemplo, quando eu lembro de uma comida que eu comia na minha infância, isso me desperta um afeto. Por que que me desperta afeto? Porque lá, quando era criança, eu comia ela, eu sentia o cheiro e ela despertava sensações. É uma relação com o tempo. É uma relação sensorial com o tempo, com o alimento. E, de novo, se eu estou falando de relação sensorial, eu estou falando de pulsão emocional. O ser humano é um ser emocional. A gente rege as nossas experiências pela emoção. Muito. É isso que nos humaniza. E muitas vezes a gente se machuca. Travou. Você está me ouvindo? Voltou? Voltou. Uhum. Tá me Agora ouvindo? travou de novo. É, Tô. tá. Então, a gente entender, né, Nininha, que o tempo todo a nossa experiência de vida é uma experiência emocional e afetiva. E quando a gente reprime a nossa emoção, a gente se machuca. E não é só se machucar numa relação adulta ou uma relação afetiva com pessoas, a gente se machuca na nossa relação com o alimento, com os sentidos, né? Eu, quando estou ouvindo uma música, é uma relação íntima que se estabelece. A música está entrando dentro de mim. Ela vai fazer parte do meu repertório sensorial. Ela toca as minhas memórias internas. Ô, Gil, então a restrição pro Ayurveda de qualquer coisa é muito ruim, né? A gente não deveria restringir nada, porque a gente deveria entrar em contato com aquilo, né? Que a gente gostaria de comer e que a gente deixa de comer. Eu Eu acho vejo, muito ruim restringir alimento. eu, eu Sempre gosto, achei eu gosto de ver da seguinte forma, Nininha. A gente precisa de um equilíbrio. isso. Porque, por exemplo, muitas vezes a não restrição, dependendo de como está a nossa consciência, ela pode ser também uma coisa, digamos assim, quando eu não tenho limites, eu também não sou livre, sabe? Uhum. Então, por exemplo, às vezes, eu vou te contar como eu faço muitas vezes. Eu fico alguns 2 meses sem comer açúcar. Como uma experimentação. Não é uma restrição no sentido de que açúcar é errado ou não pode. É uma experimentação, é uma austeridade sensorial, né? Porque quando eu restringo, eu me sensibilizo, mas eu sempre falo, restrição tem data de validade. Restrição precisa se tornar consciência, escolha, livre escolha. Então, se eu restringo um pouco como uma vontade de experimentar, um exemplo, por exemplo, acordar de manhã e ficar um tempo em jejum, às vezes. Às vezes eu tenho uma vontade rápida que é de comer uma coisa, mas se eu restringir um pouco para olhar aquela minha vontade de comer de um outro lugar, né, porque o que eu vejo nas pessoas que chegam na clínica, né, quando eu atendo é muito comum as pessoas chegarem assim, isso é certo, isso é errado, isso eu posso, isso eu não posso, né? Então a Ayurveda fala que isso é certo, que isso é para mim, isso não é para mim. E eu acho isso ruim, porque o Ayurveda é uma ciência que ensina a gente a ser livre. Mas para a gente ser livre, a gente precisa de um pouco de tônus também. Tônus muscular, tônus mental. Vou dar um outro exemplo. Acordar à noite, quando minha filha chora, não é natural. Eu preciso me esforçar na hora. Acorda. É um esforço. Às vezes o natural seria eu continuar dormindo, mas não tem muita escolha, né? Então eu levanto, eu gero um esforço e aquilo cria uma qualidade de contato sensorial, que é cuidar de um filho à noite, que é maravilhosa, né? Então,
às vezes, por exemplo, eu me restringi um pouco do açúcar durante um período de tempo, me ajuda a apreciar um arrozinho com legumes, um cereal com vegetais, que às vezes o meu paladar estava tão condicionado, eu preciso às vezes descondicionar um pouco. Por isso que eu gosto de dizer, quando a gente faz uma desintoxicação, é muito mais uma desintoxicação sensorial do que física, né? Então, quando a gente restringe um pouco os alimentos que eu vou ingerir, é muito mais para eu depurar os meus sentidos do que eu entrar numa moralidade alimentar, digamos assim. Ah, isso é certo, isso é errado, isso, né? Porque, de novo, nós somos seres vinculares e afetivos. É da natureza humana isso. E eu vou te falar uma coisa, quando eu atendo, às vezes, no consultório, pessoas que são extremamente rígidas com a alimentação, são raras as que eu vejo que têm uma saúde emocional. São raras. Não estou dizendo que uma coisa exclui a outra. Eu estou querendo dizer que nós somos muito humanos e que nós precisamos fazer escolhas respeitando essa pulsão sensorial, emocional. Pensa que nossas membranas internas que vão absorver o alimento são seres afetivos, são bordas afetivas nossas. Gil, eu vou ter que atender a campainha. Você me dá um minuto? Peraí, gente, Claro. fica aí, só um minuto. Quem é? Tudo bem, Geraldo? Não, tá tudo bem. Peraí. Mel, vê pra mim, pra você, por favor. Oi? Não sei, vê pra mim, calma. É o Geraldo, Mel, vê pra mim. Voltei. Então, você sabe, Nininha, que eu comecei a perceber num dado momento da clínica do Ayurveda que minha mãe está escrevendo aqui barbudo. Oi, pai, que linda! Nossa, eu pensei tanto nela, sabia, antes de entrar aqui com você, tanto nela, tanto onde ela mora, aquele lugar maravilhoso. Pensei muito em você, viu, Pac? Muito. Ela está sempre acompanhando, querida. Então, eu gosto de pensar, eu comecei a perceber num dado momento da clínica, né, Nininha, que muitos problemas de absorção, de assimilação e de digestão estavam ligados com uma falta de presença sensorial na alimentação. Porque olha que interessante, né? Os próprios textos do Ayurveda muitas vezes tratam em lugares perigosos, né, digamos assim. Mas a essência dos nossos instintos, elas são, digamos assim, harmônicas para o nosso ser. Então, voltando, né? Muitas vezes a pessoa vai se alimentar, ela vai criando um condicionamento que ela precisa negar o que dá prazer para ela. Aquilo que me dá prazer, que eu tenho desejo de comer, de fazer, é ruim e nocivo para mim. E eu falo assim, não, você precisa estabelecer uma relação mais harmônica com o que te dá prazer. Né? Começa pelos afetos. Pô, eu amo minha companheira. Mas para eu ter uma boa relação com ela, a gente precisa amadurecer a nossa relação. Como que eu faço para amadurecer minha relação com ela? Eu preciso conhecer ela, eu preciso me conhecer diante dela. E o meu encontro com ela precisa ser um encontro pleno, verdadeiro. Internamente é a mesma coisa. Se eu vou me alimentar de algo, eu vou me relacionar com aquela comida. Eu preciso estar inteiro nessa relação. Então aí pode entrar aquele conceito dos três estados da mente que você falou na sua aula, tão lindo, que você, estando atento, você percebe, retém e mantém. Eu achei isso tão importante, porque quando você come um alimento, seja ele qual for, aquele alimento que você quer comer porque faz bem, ou aquele alimento que você ia restringir porque te dá prazer e você não quer mais comer, qualquer coisa que você vá comer, que você coloque no seu prato, para mim fez muito sentido. Você retém, você percebe
Isso. aquilo, você retém aquilo e você lembra daquilo. E eu peguei esse exemplo que você deu, como por exemplo, uma coisa que a gente come, a gente sabe que não faz bem, e que depois a gente come de novo e come de novo. E quantas vezes a gente vai precisar comer de novo para realmente perceber que eu não quero mais isso para Isso. dentro do meu corpo. E ontem eu falei também no curso, então que a gente possa errar muitas vezes, Uhum. porque percebendo o erro muitas vezes, a gente vai entender que a gente não quer mais aquilo e vamos procurar um outro caminho, um outro alimento, uma outra forma, né? E tem uma chave aí, Nininha, que é assim, né? Porque esses três aspectos da mente que o Ayurveda fala, né? Que é di é a percepção direta, que muitas vezes na nossa cultura é pouco valorizado, né? É o que eu percebo diretamente. Eu falo que é a borda sensorial da mente. Eu vi, por exemplo, um exemplo fácil de entender. Você vê um pôr do sol. Você olha e você sente o esplendor. Num segundo momento, você já raciocina. O que é aquele pôr do sol? Então, essa percepção direta, muitas vezes, ela se perde muito rapidamente. E dentro da visão nossa do Ayurveda, ela pode ser a mais próxima da verdade. Eu percebo. Aí depois, driti, eu retenho. Eu guardo, eu retenho. E aí depois, smriti, eu lembro. Então, muitas vezes, é muito comum as pessoas falarem que eu como um alimento que não me faz bem. E aí ela fica, mas eu gosto. Muitas vezes a pessoa ela não está percebendo o que ela sente quando ela come. Então, isso que eu ia Ela te está perguntar. ela tá se relacionando com uma ideia do que ela come. Né? Ela, sim, a pessoa nós, né? Não tô... Sim, sim, Nós, né, exato, fazemos nós. isso. Então, assim, muitas vezes o que a gente faz? A gente cria uma ideia, nossa, eu quero aquilo. E é interessante, assim, porque muitas vezes ela, inclusive, se pune de sentir prazer. Ela não se permite sentir o prazer, que é exatamente aquilo, a sensação direta, que vai conversar com o corpo dela e vai ajudar ela a regular o tanto que aquela experiência pode fazer bem ou não para ela. A inteligência do nosso corpo, inclusive do desejo, começa com, né? Então a inteligência do nosso corpo, né, inclusive do desejo, começa com a percepção. Eu sempre falo, o que é mais próximo da inteligência divina é o observador. Não é quem faz a ação, né? Numa visão da criação do Ayurveda, Deus, né? Vamos falar assim, que fica fácil todo mundo entender. Deus é aquele que observa. O Deus que faz, ele é inferior ao Deus que observa. Porque o Deus que observa, ele é luz. No nosso instrumento limitado do corpo é a mesma coisa. O eu que observa e sente é superior ao eu que faz. O que significa superior? É dele que emana a maior inteligência possível. Então, quando eu sinto o sabor, quando eu me conecto com a relação sensorial, claro que depois isso vai gerar uma ação e a ação é importante. Mas se eu me conecto mais com a percepção, por exemplo, eu adoro comer, eu sei que é um exemplo repetitivo, mas eu adoro comer chocolate. Mas o chocolate, eu vi. Come o chocolate com presença. Eu falo assim, Faz o quê? amor Travou. com chocolate. Né? Olhando para ele, sentindo o gosto dele, sente o sabor, põe na boca, aproveita, né? Aproveita essa experiência sensorial com chocolate. Pode ser que ainda tenha, obviamente, um condicionamento, pode ser que ainda tenha um vício, pode ser que o corpo ainda busque um prazer distorcido, tudo bem. Mas com certeza você pôs gotas de inteligência na sua relação sensorial com o chocolate. E de alguma forma, isso vai reverberar de um jeito dentro da pessoa
que vai abrir um espaço dentro dela, que é um espaço que é muito importante. Porque como que a gente faz muito comum, come uma coisa e depois fica numa relação de culpa, de certo e errado, devo, não devo. E isso desconecta ela da experiência sensorial, que é exatamente o que vai alimentar o ser dela. Porque o ser vem para o mundo, né, e se expressa no mundo para se alimentar sensorialmente. A gente precisa dessa dentro sensorial, dessa comunhão com a vida sensorial. E Deveria pouco a ser o nosso pouco, maior alimento, né? deveria ser o nosso maior alimento. E pouco a pouco, né, Nininha, a gente ir trazendo uma percepção maior desses dois segundos estágios. Driti, o que eu retenho, e Smriti, o que eu lembro. Né? Então eu vivo a vida sensorial, eu começo a ver o que eu estou retendo em mim, quais são as memórias que eu posso acessar dentro de mim. Porque eu falei isso na aula do curso, né? Que quando a gente... Muitas vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu estou com um problema de memória. Vê bem, alguns tipos até de compulsão alimentar são ligados com uma memória afetiva do corpo, né? Nossa, eu fiz algo que me fez mal e eu faço de novo, eu faço de novo, eu faço de novo. Parece que eu consigo acessar aquela memória daquele mal-estar que eu, quando eu me machuco, pode ser com uma comida, pode ser numa relação. E aí eu sempre falo, para melhorar a memória, precisa melhorar a percepção. Porque é ali que começa a memória, na percepção sensorial. Depois eu começar a ver como é que eu estou formando essa experiência dentro de mim. Nossa, eu estou comendo um alimento. Nossa, para eu formar uma experiência mais saudável, eu preciso de tempo. Olha o tempo de novo. O amor para ser saudável, né, seja com um amigo, com uma amiga, num casal, precisa de tempo. Precisa de tempo, precisa de qualidade de tempo. Agora, O tempo muda para uma pessoa que é mais influenciada por um dosha ou outro nessa questão do contato com o alimento dentro do nosso corpo? olha, os doshas, né, Vata, Pitta e Kapha, né, que são essas forças metabólicas internas que o Ayurveda compreende de um jeito muito profundo e bonito, né? Os doshas, eles são aspectos corpóreos, né? Então, o Ayurveda separa muito bem o que é corpóreo com o que é mental. Sutil. Então, o que o Ayurveda ensina pra gente, né? Que a mente é causa do corpo. Mas tem um dado a mais. Então, o que o Ayurveda está falando? O Vata não pode deixar a mente agitada. Basicamente, como regra é essa. Se a mente agita, já não é o Vata. É Rajas, que a gente chama. É o dosha da mente. Se a mente fica embotada, não é Kapha. Rafa. É Tamas, que é o dosha da mente. Mas tem um detalhe aí. Um detalhe que faz toda a diferença. A mente, ela é causa do corpo. Então, mas a mente, ela observa o corpo. Ela observa o corpo. Então, se a gente está com dor no corpo, a gente sabe, a mente fica agitada, né? Por quê? Porque ela se identifica com o corpo. Então, o que o Ayurveda ensina pra gente, né, Nininha? Uma pessoa que tem muito vata no corpo, que vai gerar secura, instabilidade corporal, ressecamento do intestino. Às vezes a pessoa come e fica tudo meio seco dentro dela, gera gases. Aí a mente dela fica olhando aquilo e não consegue lidar com aquela experiência corpórea. Então o Ayurveda ensina, primeiro, a começar a identificar qual é a experiência corpórea. Olha que bonito. De percepção. O que eu estou sentindo no meu corpo? Olha o que vai acontecer com a mente, quando a mente começa a reconhecer que aquela experiência é do corpo. Eu estou sentindo indigestão, né? O corpo está com uma indigestão.
A mente ela já não está mais tão estável. Ela já começa a ir para uma natureza observadora do corpo. Porque a natureza da mente em relação ao corpo é observar o corpo. E aí ela começa a observar o corpo. E ela percebe que o corpo está agitado. Aí você pode usar a inteligência que o Ayurveda dá para estabilizar o corpo. E a mente lá observando, fazendo uma escolha. Eu vou tomar um chá de erva doce, que é antivata, que é digestivo, morninho, eu estou agitado, seco. O chá de erva doce é doce, que lubrifica, é digestivo, move os gases. Aí aquilo move, e aí a experiência de tempo interno para a pessoa já dilatou, né? Já aumentou, né? Porque ela já não está mais agitada, olhando para aquilo e evitando aquela experiência. Mas, por exemplo, só para dar um exemplo, uma pessoa que pratica meditação, ou que tem uma prática mais espiritual, ela pode olhar por uma indigestão vata e ficar tranquila, mentalmente. Mas, digamos assim, precisa desidentificar a mente do corpo. É que a gente Né? observa e julga, né? Isso. E se identifica, a gente é muito identificado com o corpo, todos nós, né? É que o Ayurveda e o Yoga falam de uma ciência mais profunda, né, Nininha? Que é uma ciência de transcendência, né? Transcendência não significa deixar de lado o corpo, a saúde, mas entender que o ser que presencia, ele é, digamos, a nossa fonte de vida. Então, mas eu queria ensinar as pessoas a observar e não julgar. Isso. A não Você ter culpa. sabe, Nininha, eu vou tocar num tema difícil. Eu considero que 95% ou mais das mulheres que eu atendo têm uma distorção de imagem do próprio corpo, por exemplo. E eu te falo assim, fácil. Eu atendo às vezes mulheres que estão saudáveis, mas elas querem emagrecer. E isso é tão forte, e é uma coisa tão incrustada na nossa cultura, que a mulher pode ser uma terapeuta Ayurveda, pode ser alguém que medita. Muitas vezes eu falo das mulheres, que é mais comum nas mulheres isso. A pessoa está bem, mas ela, em algum lugar, ela não consegue sentir o corpo dela. Você vê como tem ideias que estão tão enraigadas que desconectam a gente da experiência sensorial. E isso é uma coisa quase que generalizada. A pessoa pode até falar, não, eu aceito o meu corpo, sei lá o quê. Aí você fala assim, ó, tem uma erva mágica que você vai perder 5 quilos. Vai fazer um pouco de mal para os seus ossos, para os cabelos. Você aceita? Aceito. Pega. Então, assim, a gente não se identificar é um trabalho íntimo muito profundo que a gente precisa fazer. Né? A gente não se identificar com as expectativas que a gente tem em relação ao nosso próprio corpo é um trabalho muito profundo. Né? Então, isso começa, né, Nininha, pelo estudo que eu faço, na qualidade do observador interno. Porque como que eu faço para não me identificar, por exemplo, com uma indigestão? Né? Quem que se incomoda com a indigestão? Porque eu não me incomodar com a indigestão não significa que eu não vá lidar com ela. Mas qual que é a qualidade do observador psíquico, por exemplo, mental, que a gente chama de manas, a mente dual? Ele o tempo todo julga o que é certo, o que é errado, o que eu fiz, o que eu deveria fazer. Ele perde muito facilmente esse estado de contemplação direta. Eu consigo sentir por quanto tempo aqui que eu estou, né? Um filho meu está com dor de barriga. Põe a mão na barriga, sente. Dá um tempo. O que será? Calma, sente um pouco mais. Entre em contato. Ó, de novo, o outro tempo que a gente acessa. O tempo do contato, do vínculo com o outro e comigo mesmo.
Nossa, acordei angustiado, nossa, eu fiz isso, falei tal coisa, meu Deus. Calma, sente um pouco mais a angústia. Você vê que muda uma qualidade interna? Qual que é a qualidade? É a qualidade de um eu que quer resolver logo, que quer nomear, que quer falar o que é certo, o que é errado, e um outro eu que se permite sentir. Eu E falo que... esperar, né? E Esperar. esperar. Porque, Nininha, a gente vive, por exemplo, o bebê. O bebê, ele tem uma outra relação com o tempo. O bebê não tem pressa. Olha que interessante. Mas deixa um bebê sem comida. Ele chora, mas ele não tem pressa. Olha que interessante que é isso. Ele não tem pressa. Ele está pleno. Ele está expressando a falta do afeto que ele tem, do alimento que ele quer. Você dá, ele recebe na hora. O bebê não tem mágoa. Ele começa a desenvolver mágoa quando ele começa a desenvolver uma certa autonomia muscular mesmo. Mas ele não tem mágoa. Mas ele chora. Se você deixa ele sozinho lá, e ele quer colo, ele sente falta do controle, ele chora. Então, assim, o tempo sensorial está muito ligado com a nossa conexão interna e com a nossa construção de individualidade. Quando eu começo a construir o meu eu individual, muscular, que fica em pé, que vai para o mundo, que faz escolhas, e aí esse caminho que eu muitas vezes nos cursos fico dias falando disso, vou falar em 5 minutos disso, mas eu começo a me muscularizar, ganhar autonomia, ganhar corpo, fazer escolhas, mas esse caminho é repleto de distorções. De uma cultura que fala que você tem que ser aquilo que não tem a ver com o que te nutre, que fala, dá um monte de ideia do que você deve ou não deve comer, mas desvaloriza os seus sentidos internos. Eu falei isso para minha Então, filha outro dia. Eu falei, eu não sei o quanto você é você. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você é o que eu falo para você desde que você nasceu. O que a sua professora fala, o que o seu pai fala, o que a sua amiga fala. O quanto que você é você? Ela não entendeu absolutamente nada, né, do que eu falei. Ela ficou me olhando, tipo assim, é. Eu falei, mas você vai se desconstruir um dia na vida, né? Um dia você vai ter que sim, entrar em contato com tudo isso que te deram e que você vai falar, isso eu quero, isso eu não quero, mas é lindo eu poder falar isso para ela hoje, porque foi uma percepção que eu tive sim. agora, depois de velha, entendeu? Uhum. E aí você vê, né, Nininha, quais são esses dois tempos, né? Um tempo é das ideias mentais, do que eu sou, de como eu me construo, o Gil terapeuta, o Gil isso, o Gil que acertou aqui, o Gil que errou aqui, e de um outro lado, um tempo que é do que eu sinto, do que eu experiencio diretamente, não é a ideia do que eu sou, é o que eu estou sentindo agora. O que existe de mim além do presente? Né? Eu carrego milhões de ideias a respeito de mim mesmo, que me dá uma sensação temporal estranha, não dilatada, seca, espremida. Quando eu me conecto com a experiência sensorial e vivo as experiências sensoriais, eu te digo uma coisa que vai parecer estranha. A experiência sensorial direta, num primeiro momento, ela é sem graça. Eu vou dar um exemplo Dá um exemplo. de como. Por exemplo, a pessoa ela vai para uma cachoeira maravilhosa. A gente está vivendo a exacerbação disso agora. Ela vive um pouco aquela experiência, mas o maior interesse dela é em compartilhar uma foto daquela cachoeira. Né? O que eu fiz, a foto da cachoeira, o que eu vivi, e muito pouco, ela se perde muito rapidamente da experiência direta, do que ela viveu. Por quê? Porque o mundo de Manas, dessa mente binária que a gente fala, ele é um mundo da Matrix. É infinito. Você pode criar realidades e ideias sobre você, mas que é igual o glutamato monossódico, que é aquele temperinho lá que põe na comida para Realça o dilatar. sabor. É o realçador de sabor, que vai fazendo o quê? Vai
come glutamato, fala para uma pessoa que come muita comida com glutamato monossódico, a hora que ela experimenta uma comida sem glutamato, ela acha sem graça. É a mesma coisa, a gente vai vivendo tantas experiências que são experiências de uma projeção Uau! externa, que quando a gente vive a experiência sensorial, e eu estou falando ainda da experiência sensorial, ela perde a graça. Porque está acostumado com o realçador de sabor. Isso que eu não estou falando da experiência interna. Né, que no yoga, quando fala de pratyahara, né, que é essa imersão dos sentidos, que é você mergulhar dentro de você, concentrar a sua presença no seu ser, é mais sem graça ainda. Aí ferrou, né? Mais que na Aí, visão, mais que o Ayurveda fala, que é onde está o verdadeiro néctar da vida, onde está o claro, verdadeiro é a prazer. luz. É. Né? E a gente precisa achar essa luz, né? A gente precisa Exatamente. achar essa luz. Então a Carol pergunta aqui, né? E sobre pânico, ansiedade, como que o Ayurveda vê isso? Olha, tem muitos casos, né? A gente precisa, não tem como diagnosticar, mas o que o Ayurveda entende, né? O Ayurveda entende que precisa ter um caminho da mente para os sentidos, para o corpo. Quando a gente se desconecta desse caminho, em que a mente ela está conectada com os sentidos, e os sentidos estão conectados com uma experiência corpórea, a nossa mente ela fica mais próximo da casa dela. Se a gente desconecta muito nossa mente das experiências sensoriais e começa a projetar elas para fora, a nossa mente, nossa, por exemplo, vou fazer uma live com a Nininha. Aí, nossa, eu vou falar do quê? Eu tô nervoso. Calma, eu tô bebendo um chá agora, eu tô bebendo uma água, não perde esse contato. Né? Porque, Gil, O que... podemos dar um outro exemplo para as pessoas entenderem como, por exemplo, assim, a mente ela é um produto do nosso cérebro. Uhum, Assim como a bile é um produto do nosso fígado. uhum. E não tem como desconectar a bile do fígado no sentido de que ele precisa fazer a função que ele tem que fazer. Sim. E a nossa mente é a mesma coisa, ela tem que observar, não se Uhum. identificar. Dentro da visão Sankhya, né, que é uma visão que fundamenta o Ayurveda e o Yoga, uma forma que eu explico, né, assim, e que acho que quem estuda esse sistema vai entender o que eu estou falando, mas que é fácil as pessoas entenderem também. A mente, ela tem dois, vou resumir aqui em dois aspectos, né? Então a mente tem um puto, que eu falo que é uma cabeça, que é contemplativa. E ela tem dois bulbos embaixo, que é a mente binária, que é considerada a mente inferior, que a gente chama de manas. A mente inferior, ela é analítica. E a função dela natural é dizer eu sou, eu não sou, é certo e errado. É da natureza da mente fazer isso. Da mente inferior. A mente superior a gente chama de buddhi, que é a mente contemplativa, que está ligado inclusive com aquele di, né? Buddhi, da contemplação. Então a mente contemplativa, ela é o juiz, silencioso, neutro. Né? A mente binária, ela fala o que é certo, o que é errado, mas ela é inferior, ela está ali para fazer isso, para diferenciar. Qual é o problema? Que a gente se envolve com ela. A gente entra nela. E ela vai criando relações, estruturas, pactos de poder, pactos nas relações, jogos de é certo e errado. Ela funciona assim. Ela é incansável. E a mente superior não fica mandando ela parar, fica quieta, só observando. Quando a gente se conecta com essa mente superior, que é essa mente contemplativa, o que acontece com a mente binária? Ela vai se acalmando aos poucos. E não tem uma hora que ela pare, porque é da natureza dela. Identificar, fazer, é da natureza. Né? É da natureza do corpo o prazer e a dor. O corpo sempre vai estar sentindo prazer ou dor.
Se a gente começa a fugir do prazer e da dor, a gente vai anestesiar o corpo e vamos começar a distorcer a natureza do corpo. Agora, de onde eu observo o prazer e a dor? Como que eu me conecto com o prazer e com a dor? Né? Eu estou contemplando o prazer e a dor, eu estou me relacionando de uma forma consciente com o prazer e com a dor? Eu tô dando um Ou, tempo, né, para eles. Eu tô dando um tempo. estou sentindo. Às vezes, por exemplo, a pessoa sente uma dor de cabeça. Às vezes, ela, tudo bem, toma um remédio, faz alguma coisa, mas muitas vezes o que o corpo dela está falando assim, para, sente um pouco, fica quietinha, vai para dentro, observa. Uma indigestão, sente o seu corpo, observa o corpo. Ele tá Quando... falando com a gente, né, o tempo inteiro. Exatamente. E ele fala, e ele dá pistas, né, Nininha, do que a gente precisa fazer dentro da gente. Eu falo que o corpo é a ciência perfeita, que ajuda o tempo todo a conduzir a gente para dentro. Então, o corpo, ele o tempo todo ajuda a gente a mergulhar mais fundo dentro da gente. Se a gente está observando ele, se a gente está atento com ele. Olha só que interessante, né? Essa coisa da identificação, né? O Ayurveda fala que o princípio da doença, um dos princípios é raga, que é apego. E que vai operar junto com dvesha, né? Que é a aversão. Tá? Apego e aversão, né? Então o Ayurveda entende que ao longo da nossa vida a gente nasce com uma força biológica muito grande, um corpo que funciona, que responde, que digere, que, né? Aí a gente vai avançando na vida e chega uma hora que começa a ter uma queda hormonal. Eu falo que as mulheres vivem uma queda muito brusca dos 30 aos 40 e dos 40 aos 50, preparando para uma menopausa. E aí o que começa a acontecer com o corpo? Cair as funções do corpo. Como que eu estou com raga e dvesha? Como que eu estou com... Né? O que um corpo que começa a murchar vai fazer com a gente? Eu consigo, ele vai ensinar eu ir mais para dentro. Por isso que a gente fala que os 60, na visão do Ayurveda, é a idade do peregrino, né? A partir dos 60 eu vou peregrinar. Pode entender que eu vou peregrinar no mundo ou eu vou peregrinar para dentro de mim. Eu vou para além de um corpo que é biológico, potente, que reproduz, que... Se eu não desenvolvo esse espaço e essa relação interna, e eu vejo muito isso na clínica, as pessoas que estão muito presas ao mundo externo, nessa fase da vida, sofrem muito. Sofrem muito, porque, ó, de novo o tempo aqui, né? Quanto mais o corpo se degrada, eu preciso criar mais uma relação, voltar os meus sentidos para dentro, não é isso? O que acontece com uma pessoa que envelhece? A visão, a audição, vai perdendo, né, os sentidos. O corpo vai se desconectando desse mundo e eu vou indo para esse mundo interno do ser. E se eu, ao longo da minha vida, não fiz esse caminho, não aprendi a percorrer esse caminho, né? É melhor a gente buscar e conhecer esse caminho antes que seja obrigatório, digamos assim, né? Não tem escolha. A gente está vivendo no planeta isso, né, Nininha? O planeta está falando, vai para dentro, consome menos, olha para o que você come, olha para como você vai para o mundo, para as relações, dinheiro, todo mundo, e aí, economizar, recolher, vir para dentro, escolher bem o que eu quero, cuidar de mim. Então a gente está aprendendo isso. O mundo está ensinando isso para a gente. Custa a gente, vale, né, a gente pensar, será que estamos aprendendo a lição que o mundo está dando para a gente? Ir para dentro, não para ser mais egoísta, obviamente. Quando a gente vai mais para dentro, né, a gente mergulha dentro da gente, o que tem de natural dentro do nosso corpo? Tem a fraternidade. A fraternidade é
um sentimento da natureza humana. É natural. Só não se manifesta de uma forma natural quando a gente está muito envolvido com as reações, com os medos, com as projeções, com as guerras. Mas a natureza interna nossa humana é fraterna, né? Então, Senão quando a gente... um bebê nem sobrevive se não tiver isso, né? Exatamente. Exatamente. Deixar sua filha sozinha, ela não sobrevive. Ela precisa de amor, ela precisa de contato, ela precisa de afeto, ela precisa de carinho, ela precisa de relação. E o ser humano, sabe, Nininha, é uma coisa muito bonita. Ele reconhece o amor desde que ele nasce. Ele reconhece. Você chega próximo de um bebê e você emana amor, ele sente. E ele emana amor também. E o amor é uma das formas de comunicação mais profundas que o espírito tem. Quando a gente comunica amorosamente, não precisa falar nada, não precisa fazer nada. Pode fazer também, pode cuidar da casa porque você ama a sua família, pode cuidar das plantas porque você está sentindo amor, pode cuidar de alguém que está precisando de ajuda porque você sente amor, mas o amor, ele se manifesta de uma forma por si só. E a gente reconhece isso. Mas como que a gente está sensorialmente para sentir o amor? Para sentir a intuição? Para se conectar com os aspectos mais nobres do ser humano? A gente está muito agitado, a gente está muito para fora, a gente está tão preocupado com o que eu devo, não devo, e às vezes pouco em contato com esse espaço interno, né? Então, o Ayurveda é uma ciência para resgatar esse espaço interno, né, menina? O excesso de velocidade impede a gente de ver. E então a gente perde o tempo. Então, só para fechar aqui o que você falou para as pessoas que estão aqui escutando, e se eu vou falar certo, você me fala, porque o nosso tempo vai acabar, para a gente poder começar a melhorar a nossa digestão e ativar a inteligência das nossas membranas, dos nossos limites, para a gente poder ser livre, a gente precisa de uma outra relação com o tempo. Isso. O tempo que a gente senta para olhar um alimento, para preparar um alimento, para observar, é estar realmente presente e perceber o que a gente está fazendo, para se envolver sensorialmente antes da gente colocar aquele alimento para dentro do nosso corpo. É isso? Isso ajudará na nossa digestão? Sim. Como eu disse, né, a percepção é o ponto inicial da inteligência. Seja metabólica, seja dos sentidos. Como que um músico aprende uma música? Ouvindo com atenção. Não é isso? Diz que o Hermeto Pascoal, né, que tem ele fala que ele tem o ouvido absoluto, né? Esse musicista, né, maravilhoso, ele ouvia os passarinhos e ele começava a fazer música porque ele ouvia. Se o nosso corpo escuta, vê e sente os alimentos que estão ao nosso redor, naturalmente o corpo começa a ativar sua inteligência interna, suas digestões, sua digestão, seu metabolismo, vai escolher melhor o nutriente e vai dar um feedback, digamos assim, para o corpo, um feedback, um retorno de um desejo mais bem orientado. Nossa, eu quero isso que me faz bem. Uau! Essa amizade me faz bem, esse alimento me faz bem, né? Esse sabor me faz bem. Bom, a gente vai acabar. Que bom. Tem 40 segundos. Obrigada, Gil. Grato, querida. Obrigada, tá? Obrigada a todo mundo aqui que assistiu. Dúvidas, coloquem aqui que a gente responde para vocês. Gratidão, Gil. Bom te ouvir de novo. Grato, Nininha. Grato a todos e todas aí. Uma honra para mim. Muito bom Então compartilhar esse momento. Vamos aqui, tentar ficar no nosso momento. O mais que a gente consiga. Com a gente mesmo. Obrigada, Valeu, Gil. querida. Beijo.